One, two, three, O mais humano entre os deuses, um deus que se revelou ser mortal. Maradona foi puro sentimento, pura emoção, viveu de forma pra lá de intensa seus 60 anos. Tudo bem que seu auge durou pouco dado seu potencial, mas a forma com que ele assustou o planeta Bola dificilmente será vista novamente. Um novo Diego Maradona então? Impossível. Esse cara foi único, como personagem histórico, incomparável. Um gênio dentro das quatro linhas, que fora dela foi um cara normal, que erra, que chora, que se arrepende, que luta, que é gente. Tinha suas convicções, autêntico ao extremo. Nunca temeu repórteres, bateu de frente até com grandes organizações do futebol mundial. O condicionamento físico nunca foi seu forte. Muitas vezes, fora de forma e baixinho, compilou um nível estratosférico de magia em seu 1,65 de altura. Um cara que era capaz de driblar qualquer adversário, às vezes até meia dúzia deles, um time inteiro, por que não? O céu sempre foi o limite para ele. O único jeito de pará-lo era com faltas. Maradona caía, mas se levantava, assim como fez em toda a sua carreira e em sua vida. Que jogador foi capaz de unir todas as torcidas de um país, que vai ser venerado para sempre e nunca será esquecido. Se você viu esse cara fantástico desfilar seu talento, assista esse vídeo até o final. Quem não teve esse privilégio, essa oportunidade, vai conhecer todas as conquistas, as vitórias, os títulos, as derrotas, os fracassos desta lenda do futebol mundial. Senhoras e senhores, a história de Diego Maradona. Diego Armando Maradona Franco nasceu no dia 30 de outubro de 1960 em Lanús, província de Buenos Aires, na Argentina. Desde muito jovem, o franzino garoto já mostrava que era muito melhor que os colegas e tinha um potencial digno de se causar espanto em quem visse. Dono de um controle de bola com a perna esquerda realmente impressionante. E foi no futebol que ele encontrava dispersão para os problemas como a fome e a pobreza. Ainda garoto, o pequeno Maradona começou a jogar pelo juvenil do Argentinos Júniors, que embora não fosse um dos maiores, sempre teve tradição de revelar jogadores. E nesta fase da infância e adolescência, o Maradona já atraía multidões para vê-lo, mostrava que tinha um dom raríssimo de se encontrar, um cara que aparece e assusta o planeta a cada 100, 200 anos. Então, no dia 20 de outubro de 1976, quando tinha apenas 15 anos de idade, Maradona estreou como jogador profissional de futebol. Repito, com 15 anos de idade. Ele entrou na segunda etapa de uma derrota para o Talheres por 1-0, e nem o próprio menino acreditou. Quando ele, o técnico Juan Carlos Montes, disse: "Se prepare, neném", eu pensei, será que ele falou pra mim? Olhei em volta e não havia outros nenéns. Era eu, me aqueci, mas acho que só por uns 30 segundos, e ele me mandou entrar. Na primeira temporada, como jogador profissional, ele já deixou técnicos, torcedores e imprensa de boca aberta. Entretanto, era muito jovem, e entrava só na segunda etapa das partidas. Ele disputou 11 jogos e marcou 2 gols. No segundo ano como jogador profissional, o Maradona passou a ganhar cada vez mais oportunidades no time, até se transformar em um dos principais nomes da equipe. Sua técnica, visão de jogo, dribles e arrancadas conquistavam o coração do torcedor do Argentinos Júniors e levavam os adversários à loucura. Tanto que foi neste ano que ele recebeu sua primeira convocação para a seleção da Argentina, um ano antes de uma Copa do Mundo. E em 1977, defendendo o Argentinos Júniors, o Maradona foi a campo em 49 partidas e marcou 19 gols. No ano de 1978, o clube de Maradona não conseguiu fazer grandes campanhas, mas o jovem jogador estava anos-luz à frente dos demais, e apresentava uma compreensão de jogo fora do comum para um moleque que acabara de completar apenas 18 anos. Tudo isso fez com que ele se tornasse o queridinho do torcedor argentino. Então houve um clamor popular para que o craque fosse convocado para o Mundial, que seria disputado na própria Argentina. No entanto, o treinador César Menotti julgava o jogador ainda muito novo e despreparado para sentir o peso e a responsabilidade de uma Copa do Mundo jogada em casa, em que o título era uma obsessão. Sendo assim, Maradona não foi convocado para disputar essa Copa, que terminou com a conquista dos hermanos. Na temporada, com a camisa dos argentinos, Diego Maradona foi simplesmente o artilheiro daquele campeonato argentino. Disputou 35 jogos e fez impressionantes 26 gols.
Já no ano de 1979, mais uma vez, Maradona foi o jogador a marcar mais gols no campeonato da Argentina. No ano, apesar das lesões, ele teve uma média impressionante. Nos 26 jogos disputados, ele foi às redes em 26 oportunidades, ou seja, meteu um gol por jogo de média. E por incrível que pareça, essa nem foi a maior façanha do ano, pois ainda em 79, o Maradona disputou o Mundial da categoria Sub-20 com a Argentina. E não só foi campeão, como arrebentou com os jogos, fez 6 gols em 6 partidas, e claro, foi o artilheiro e melhor jogador daquela competição. E como se fosse pouco, ainda foi eleito melhor jogador da América, ou seja, o Rei da América. A Copa América de 1979 foi o primeiro grande torneio oficial que Maradona jogou com a seleção albiceleste, e caiu logo na primeira fase da competição. No ano de 1980, Maradona seguia arrebentando e atraindo cada vez mais fãs com suas jogadas geniais. Ele foi o artilheiro do campeonato argentino mais uma vez, e também artilheiro do campeonato metropolitano, que envolvia só os times da capital Buenos Aires, e era mais relevante que o próprio campeonato nacional. Não à toa, venceu pelo segundo ano seguido o prêmio de Rei da América. No ano, números assombrosos: 45 jogos e 43 gols para um cara que nem era atacante. Depois disso, os argentinos não conseguiam mais segurar o jogador. Com a camisa do seu primeiro clube como jogador profissional, o gênio jogou 166 partidas, marcou 116 gols e não ganhou títulos. Então o Boca Juniors desafiou uma crise financeira e pagou pouco mais de $1 milhão para ter o jogador por empréstimo, realizando assim o sonho de infância de Diego, que sempre se declarou torcedor do clube chinês. Com a camisa do Boca, ele já começou a se mostrar ser um belo carrasco para o rival River Plate, sempre marcando nos superclássicos. E em pouco tempo de clube, se identificou muito com a torcida do Boca, pela sua raça, sua habilidade e a alta quantidade de gols e lindas jogadas. Não por acaso, Maradona e Boca conquistaram o Campeonato Metropolitano Argentino, primeiro título como profissional do craque. No ano de 1981, Maradona jogou 40 partidas e fez 28 gols. E no ano seguinte, 1982, antes da Copa do Mundo, o jogador acertou sua transferência para o futebol europeu. No Mundial de 1982, justamente no país em que o Maradona passaria a atuar, a Espanha, o argentino debutou em Copas do Mundo. O Maradona jogou bem aquela Copa, porém não conseguiu ser tão genial. A Argentina passou da primeira fase, mas depois caiu em um grupo que tinha Itália e Brasil. No jogo contra a seleção canarinha, inclusive, perdendo por 3-0, Maradona perdeu a cabeça e foi expulso. Batista entrou, Maradona deu, mas deu no estômago do Batista. Cartão vermelho para Maradona. Maradona è grande. Ma vale 8 milioni? Senz'altro. Passando por um péssimo momento e querendo se reconstruir e voltar a levantar taças, o gigante Barcelona foi à Argentina buscar o jovem jogador, pagando $8 milhões pelo seu passe. Só que uma hepatite tirou o Maradona de campo por 3 meses, desfalcando a equipe. Entretanto, quando jogou na Copa do Rei, foi decisivo. Marcou 2 gols contra o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu e conseguiu o feito de ser aplaudido de pé pela torcida do rival, e garantiu a conquista para o Barça. Outra conquista com a camisa blaugrana nessa temporada foi a extinta Copa de la Liga. Nessa primeira temporada em Barcelona foram 36 jogos e 23 gols marcados. Na temporada seguinte, o Maradona sofreu uma lesão gravíssima e ficou mais de 3 meses afastado. Na final da Copa do Rei, quando o Barcelona perdia por 1-0 para o Atlético de Bilbao, Maradona perdeu a cabeça e protagonizou uma das brigas mais conhecidas da história, e foi suspenso por mais 3 meses. A gota d'água para a saída do craque do clube. Ali ele já demonstrava ter uma personalidade forte e um descontrole emocional. Para não dizer que essa passagem pelo Barça foi só decepção, ele ainda faturou a Supercopa da Espanha de 83. E foi na Catalunha que a história do craque com as drogas começou, onde já se declarava ser dependente de cocaína, desde já debilitando sua situação financeira e fazendo com que ele aceitasse uma proposta de um clube tradicional, porém bem pequeno, que era o Napoli da Itália, pois precisava de dinheiro.
Com a camisa do Barça, Maradona jogou 59 jogos, fez 38 gols e ganhou 3 títulos. E foi no Napoli que Diego Armando Maradona viveu o auge da sua carreira e mostrou ao mundo seu talento em estado puro, ajudando o clube a de fato mudar de patamar. A apresentação do craque levou milhares de pessoas ao estádio São Paulo, que pareciam nem acreditar que um cara do tamanho do Maradona havia acertado com o clube. Contudo, o argentino gostava do calor humano e de como a torcida napolitana o tratou desde o início, fazendo-se sentir em casa, diferentemente de Barcelona. Na primeira temporada, o Napoli terminou o italiano só em 8º. Maradona conduziu seu clube a um impressionante 3º lugar, uma vez que o Calcio era o campeonato nacional mais competitivo do mundo. Sendo assim, Maradona chegava ao Mundial de 1986 no auge da sua forma física e técnica. Apesar disso tudo, Maradona chegou à Copa de 1986 com um ponto de interrogação, pois ainda não havia triunfado no Napoli e tinha moral de ser o capitão da mediana equipe argentina. Brasil, Itália e Alemanha eram as favoritas ao título daquela Copa, porém os argentinos tinham um cara que realmente era capaz de desequilibrar qualquer jogo. A Argentina passou por uma primeira fase com 2 vitórias e um empate. Nas oitavas de final, jogo duro contra o Uruguai e vitória pelo placar mínimo, 1-0. Para contextualizar o confronto das quartas de final, é bom lembrar que a Argentina vivia tempos de guerra contra a Inglaterra, a Guerra das Malvinas, que matou quase 700 soldados argentinos. A maior e mais emblemática atuação de um jogador na história estava por vir. Maradona era imparável, os ingleses batiam, ele levantava e ia para cima. Neste jogo, ele marcou um gol com a mão, La Mano de Dios, a mão de Deus. Gol esse que fez com que o povo argentino se sentisse vingado, e depois marcou o maior gol da história das Copas. Recebeu antes do meio-campo, deixou metade do time inglês para trás e fez uma obra de arte. Maradonismo no seu estado puro. Argentina va a salir campeón, América mató la reputa madre que no le parió. Argentina va a salir. Na semifinal, ele destruiu o jogo contra a Bélgica, mais uma atuação de gala, 2 gols marcados, vitória por 2-0 e vaga na final para pegar a favorita Alemanha. A Argentina abriu 2-0, cedeu o empate, mas a genialidade de Diego apareceu de novo. Assistência primorosa para o gol de Gurruchaga. 3-2 e a Argentina bicampeã mundial. Maradona não só conduziu, Maradona carregou sua seleção nas costas e deu esse título aos argentinos. Foi depois dessa Copa e por conta dessas atuações que ele subiu do status de gênio para o status de Deus. Argentina, 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 Argentina. Nem preciso dizer que El Pibe foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Já consagrado com o título mundial, Maradona retornou à Itália para a temporada europeia. E que temporada! Fora de campo, o primeiro grande escândalo. Denúncia da ex-empregada do craque de um filho que ele teve com ela e que o jogador jamais assumiu. Dentro das 4 linhas, Maradona conduziu o Napoli ao inacreditável título do campeonato italiano. De quebra, a equipe ainda conquistou a Copa Itália. Nessa temporada, Maradona jogou 41 jogos e fez 17 gols. Depois da temporada vitoriosa na Itália, Maradona foi à disputa de mais um título com a seleção, a Copa América de 1987. Porém, os argentinos perderam para o Uruguai na semifinal e foram eliminados. Na temporada 1987-1988, o Napoli mais uma vez brigou ponto a ponto pela conquista do Scudetto, se consolidando como um dos times mais fortes da Itália. No entanto, desta vez não deu para Maradona e companhia. O título ficou com o poderoso Milan. Individualmente, Diego foi o artilheiro dessa edição do italiano, com 15 tentos. E na temporada foram 21, ao longo de 39 partidas. Já em 88 e 89, Maradona conseguiu mais um feito histórico defendendo o Napoli, que agora passava a ser respeitado em toda a Europa graças ao gênio argentino e ao brasileiro Careca, com quem fez uma dupla memorável. Realmente é uma pessoa que é, enfim, é tipo aquele cara de circo mesmo, esse cara que escondia a bola, a habilidade, a técnica dele é diferente, não vi igual. O time perseguiu o Inter de Milão até o final, mas não conseguiu ser campeão do Calcio. Na Copa Itália bateu na trave, chegou na final, mas tomou 4 da ótima Sampdoria.
A façanha mesmo ficou por conta da Copa da UEFA, atual Liga Europa. Novamente, Diego foi decisivo na conquista deste grande título. Marcou em jogos chaves, inclusive na final contra o Stuttgart, e deu mais essa alegria ao povo napolitano, que logicamente idolatrava o argentino. Das 60 partidas do time na temporada, ele jogou 50 e contribuiu marcando 19 gols. Na Copa América de 89, Maradona desembarcou aqui no Brasil, mesmo lesionado e exausto da dura temporada europeia que disputou na Itália. Seu futebol arte de jeito irreverente cativava até os torcedores brasileiros, que sempre o trataram muito bem. Além, é claro, do cara ser um dos melhores, se não o melhor jogador do planeta naquela época. Entretanto, essa euforia toda acabou dentro do campo, para os hermanos. O torneio era disputado de uma forma diferente, em que a Argentina passou da primeira fase de grupos, mas caiu na segunda, perdendo para os anfitriões e o Uruguai, sacramentando assim a eliminação de uma competição tradicional, que o Maradona jamais voltaria a jogar. De volta à Itália, Maradona foi o cara do Napoli na conquista de mais um Scudetto, deixando gigantes como Milan, Juventus e Inter para trás. Esse sucesso meteórico fez com que Diego tomasse a liberdade de pedir para o povo de Nápoles que torcesse para a Argentina no Mundial, que aconteceria em junho de 1990. Óbvio que a atitude não agradou em nada os mais poderosos do país, que temiam o quanto Maradona poderia ser capaz de influenciar boa parte da população. O presidente da Federação Italiana foi a público pedir que as pessoas torcessem para a Itália. Até pesquisas foram feitas para medir o quanto o efeito Maradona era capaz de influenciar Nápoles. Durante 365 dias do ano, vocês são considerados estrangeiros pelo resto do país, e hoje tem que fazer o que eles querem, torcendo pela seleção italiana. Eu, por outro lado, sou napolitano durante os 365 dias do ano. O desfecho desta Copa do Mundo histórica de 1990, a decadência do gênio, suas maiores polêmicas, você vê na parte 2 deste vídeo. Lembre de deixar sua curtida, que a segunda parte está insana e não tem como perder.